Você já ouviu falar de sincretismo? Bom, se você nunca ouviu falar, hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse tema. Só que esse tema dentro do contexto cristão protestante, por mais que ele possa aí estar, ser reconhecido em diversos outros contextos religiosos, de crença ou ideologias, certo? Então vamos lá aprender o que é sincretismo religioso. Bom, sincretismo religioso é quando a pessoa ela tenta seguir a Deus, mas ao mesmo tempo ela mistura a fé cristã com outras crenças, ideias ou práticas que não vêm da Bíblia. É como querer andar em dois caminhos diferentes ao mesmo tempo. A pessoa ela continua falando de Deus, de Jesus e da Bíblia, mas ela começa a acrescentar outras coisas que Deus nunca ensinou. Muitas vezes isso acontece conosco no começo da caminhada. Nós não queremos deixar as nossas velhas crenças, ideologias, nossos velhos pensamentos, e aí nós vamos tentando fazer uma misturinha, com a palavra de Deus e com aquilo que a gente crê, porque a gente nem quer abandonar um nem outro. Quantas vezes, por exemplo, nós não vemos pessoas falando de Deus, da palavra, mas também do horóscopo, ou também dizendo que vai lançar por o universo, como se o universo e o horóscopo eles tivessem respaldo bíblico, ou eles se pudessem ter algum poder para resolver a sua vida mediante a palavra. Então, ou você crê na palavra, ou você não crê. Quando você mistura coisas que são completamente contrárias à palavra, mesmo que pareça imperceptível, você está modificando o que Deus disse, então você está misturando. E Deus, ele é muito claro em um ponto que sempre mexe com o meu coração, que é nós não podemos misturar o santo com o profano. O sincretismo, muitas vezes, ele faz isso, porque é justamente misturar coisas opostas, como se fossem uma coisa só, e como se elas pudessem caminhar juntas, e isso não é verdade. Mas o sincretismo na Bíblia, ele não é algo novo. A Bíblia ela mostra assim várias vezes pessoas tentando misturar a fé em Deus com outras práticas. Israel, por exemplo, ele já tentou misturar a fé em Deus com a fé em outros deuses. Então, o povo de Israel, ele dizia que servia ao Senhor, mas também por muitas vezes adorou outros deuses, como no caso de 1 Reis 18:21. E Deus, ele vai e diz, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Porque o que eles queriam? Eles queriam um pouco do Deus verdadeiro e um pouco dos deuses da cultura ao redor deles. Então, eles queriam, estar ali com Deus, mas também queriam o que eles achavam que era benéfico dos outros deuses para a vida deles. É tão interessante que o Deus cristão, da Bíblia, ele não aceita que o homem domine ele, o homem mova ele. Já os deuses que nós criamos, eles são movidos por nós, eles vão sempre atender os nossos desejos, Nós podemos moldá-los ao nosso bel prazer, eles podem ser quem nós queremos que eles sejam. Já o Deus cristão, não. Ele é imutável, ele se revela para nós e nós precisamos, aceitar, compreender, conhecer aquele Deus e não fazer um Deus ao nosso próprio gosto, por assim dizer. Bom, então, o sincretismo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, na verdade, ele não é um abandono ao Deus verdadeiro, para nós que somos cristãos. Esse vídeo é para cristão, tá? Mas ele é uma tentativa de dividir Deus. Outro momento que nós podemos enxergar como sincretismo na Bíblia é quando eles criam um bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, Moisés tinha subido, estava no monte. Naquele momento o povo de Israel não sabia, mas Moisés estava ali tendo acesso às tábuas da lei de Deus. E ele passou muito tempo no monte, acho que cerca de 40 dias, se eu não me engano. Me consertem aqui nos comentários se eu estiver enganada. Então, quando ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro. E quando eles tiveram a intenção de criar esse bezerro, eles não pretendiam adorar outro Deus. Olha que interessante, não é que eles não queriam mais o Deus de Israel. Mas com a mente ainda completamente formada pela cultura do Egito, eles quiseram criar uma imagem para Deus. Assim como os egípcios tinham imagens para seus deuses, eles acharam que lhes era lícito criar uma imagem para representar o Deus cristão. E ali eles cometeram, um grande pecado contra Deus, porque Deus ele não se agrada de imagens feitas por mãos humanas. Ele não quer, ele deixa claro que ele não quer que criem imagens nem do céu, nem debaixo da terra, nem nenhuma representação dele para idolatria. Então, para idolatrar. Deus é completamente avesso. É ao ponto de ele amaldiçoar tanto as pessoas
que cortam a madeira, por exemplo, para criar o ídolo, quanto a pessoa que vende, quanto a pessoa que fez o ídolo, até mesmo a pessoa que faz o pão ou o alimento que vai ser dedicado àquele ídolo. Então Deus não aceita. Deus é um Deus que não pode ser moldado àquilo que nós queremos fazer. Se nós queremos adorar a Deus, tem que ser do jeito que Ele deseja ser adorado. Ele não recebe qualquer tipo de adoração, Ele não recebe qualquer tipo de oferta. Aquilo que Ele nos ensinou, Ele vai querer que nós caminhemos naquela direção. E aqui eles fazem exatamente o contrário. Então, eles misturam a obra de Deus com uma imagem ali feita por mãos humanas. Eles mudaram a forma de adorar, mas disseram que ainda era o mesmo Deus. Então, a gente criou a imagem, mas está criando a imagem do Deus que nos tirou do Egito. Outro momento que a gente consegue ver também esse sincretismo é quando Jesus ele fala lá em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores. Aqui Jesus ele também está ensinando que nós não devemos dividir o nosso coração. Porque ainda que ele deu o exemplo aqui que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, e Mamon está relacionado ali ao dinheiro, ainda assim Jesus ele está querendo mostrar que não dá para você servir dois senhores, independente de qual sejam esses senhores. Você em algum momento vai desprezar um a despeito do outro e você nunca vai ser inteiramente de um. Então, não dá para servir a Deus e a outro Senhor ao mesmo tempo. O sincretismo ele é exatamente isso, é um coração dividido, uma fé misturada. Então, como a gente consegue ver hoje em dia o sincretismo? Alguns exemplos, sabe? Por exemplo, eu confio em Deus, mas eu também faço simpatia. Olha a mistura aí. Você entende onde você pega a mistura? Simpatia, ela tá ligada à feitiçaria e Deus abomina a feitiçaria. Então, como você pode misturar as duas coisas? Eu oro, mas eu também acredito que o universo resolve. Então, eu tô colocando para o universo o mesmo poder de Deus, do Deus que ouve as orações, quando Deus jamais deu poder ao universo. Eu creio na Bíblia, mas eu sigo o que meu coração manda. A palavra de Deus vai dizer que o coração é enganoso. Então, como eu posso seguir o meu coração? Eu tenho que seguir a palavra de Deus, mesmo quando o meu coração ele tá querendo outra coisa. Então, é um sincretismo também, é uma mistura de duas ideias, de duas crenças que elas são opostas. Deus entende, então eu não preciso mudar, ou Deus me aceita como eu sou. Então, eu não preciso mudar. Uma das ideias mais erradas que a gente tem no cristianismo é a gente acreditar que Deus nos aceita ou nos entende como somos. Ele pode nos receber como somos, mas por causa da sua misericórdia, do seu amor e porque não somos capazes por nós mesmos de fazermos a transformação necessária. Então, por isso, Ele provê a resolução desse problema. Ele nos recebe como estamos, a fim de nos transformar, para que nós estejamos mais parecidos com Cristo, para que nós sejamos santificados, para que nós tenhamos um corpo aí que vai ser completamente modificado, transformado, incorruptível, para assim estarmos inteiramente na presença dele. É uma obra que ele faz a partir do momento que ele nos recebe. Ele nos aceita naquele primeiro momento como estamos, mas isso não significa que ele entende e ele permite que nós continuemos os mesmos. Pelo contrário, o evangelho, chamado da salvação, ele é um dom gratuito, nós somos salvos graças à obra de Cristo naquela cruz, né? Aquilo que Deus fez, mas nós entramos quando a gente vai na direção de Deus, quando a gente aceita a graça da salvação, recebe essa graça, na verdade, que quem aceitou a gente do jeito que estava foi o Senhor, mas com o propósito de nos transformar. Então, se nós não estivermos sendo transformados, provavelmente nós não estamos em Cristo. Então, tudo isso que eu citei aqui, ele pode parecer fé, mas não é a fé bíblica completa. Meias verdades não são verdade, gente. Sabe quem é especialista em utilizar a verdade de forma corrompida? Satanás. Ele utiliza várias vezes na Bíblia a palavra de forma corrompida, a verdade com alguns traços opostos para enganar as pessoas. Então, essa não pode ser uma prática cristã. Ou nós aceitamos toda a palavra de Deus e vamos nos conformando à palavra dele, ou nós não estamos em Cristo, tá? Eu não posso pegar a palavra de Deus e aceitar só aquilo que eu quero e moldar o resto. Não. Quem tem que ser moldado sou eu. Assim como quem tem que ser moldado é você, se você quiser ser cristão, claro. É um convite. Aceita quem quer.
Então, já dá para ter uma ideia do porquê o sincretismo é tão perigoso, né? Ele confunde quem está começando na fé, ele enfraquece o crescimento espiritual, porque a gente acaba adaptando a palavra ao nosso bel prazer. Ele nos faz acreditar que estamos obedecendo quando não estamos, porque se eu não estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, então eu estou desobedecendo. Você já deve ter sido filho ou filha, né, de alguém e deve ter recebido ordens, recebido aí uma direção e aquele seu pai ou sua mãe, ele queria que você obedecesse no momento que você não fez o que ele quis. Por mais simples que possa ter sido a ordem, como pegar um copo d'água, ali você está em desobediência. Então, como que a gente vai tratar com menos importância a palavra de Deus? Eu posso sim acreditar que estou sendo obediente quando na verdade não estou. Porque se eu não estou fazendo aquilo que Deus me ensinou a fazer, eu estou desobedecendo. Colocar ideias humanas no lugar da palavra de Deus, como a gente falou aqui em todo momento. Então, assim, são ideias que vêm do meu coração, da minha natureza pecaminosa, daquilo que eu acho, são achismos, e eu vou adicionando ao que Deus falou. Eu não retiro o que Deus falou, entende? Eu não deixo de falar o que Deus falou, mas eu acrescento. Acrescento ideias opostas ao que Deus diz. Então, Provérbios 14:12, ele vai dizer, por exemplo, que há caminhos que parecem certo ao homem, mas o fim dele é a morte. Então, não importa o que eu acho certo, importa o que Deus diz que é certo. Se eu quero ser cristão, eu preciso caminhar conforme a palavra e a vontade de Deus. Como que a gente pode, então, evitar o sincretismo? Primeiro, gente, conhecimento, sabe? A palavra de Deus vai dizer em Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós conhecemos da palavra, menos nós vamos ser enganados. Então, os meus pensamentos, eles vão ser confrontados pela palavra. E em vez de eu tentar adequar, né, fazer com que eles se misturem e eu possa conviver com o meu pensamento com o pensamento bíblico, eu vou começar a ter que moldar o meu pensamento à palavra de Deus, ao pensamento de Deus. Só que não adianta só eu conhecer. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso que a transformação aconteça na minha vida. Eu preciso levar os meus pensamentos cativos a Cristo. Eu preciso, né, como diz as Escrituras, não me adequar ao padrão deste mundo, mas deixar, né, que a minha mente seja transformada pela palavra de Deus. Então, o conhecimento sem prática, ele também não é válido, tá? Porque não adianta eu saber de tudo se eu não vou colocar em prática na minha vida. Segundo ponto, comparar tudo com a Bíblia. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. A Bíblia vai dizer que a gente precisa discernir os espíritos. O mundo espiritual é composto por Deus e os anjos e os seres celestiais que servem a Deus, mas também tem o demônio, seus espíritos malignos, né, que estão ali servindo a ele também. Então, é espiritual? É, mas de que espírito está vindo aquela ideia? De que espírito está vindo aquele ensinamento? É do Espírito Santo de Deus? É de um anjo do Senhor? É do próprio Deus ou tá vindo do inimigo, tá vindo do diabo, tá vindo dos espíritos malignos? De onde tá vindo aquela ideia? De onde tá surgindo aquilo? O discernimento é algo que a gente precisa buscar com afinco nesse tempo, porque tá muito difícil. O sincretismo tem entrado com tudo dentro da nossa fé cristã e hoje nós precisamos realmente colocar tudo que nós aprendemos dentro da religião à luz da Bíblia, para ver o que realmente vem do Senhor ou veio aí de misturas. Terceiro ponto, escolher confiar só em Deus. Não misture a sua fé com outras crenças. Eu tenho visto muito isso quando a gente trata, por exemplo, algumas religiões pagãs. Às vezes algumas pessoas, né, do paganismo se convertem e dentro do conhecimento que elas têm ali, elas começam a trazer para dentro do cristianismo práticas, técnicas e outras crenças, outras ideias de como tratar aquilo ali. Só que Deus, ele é muito claro com tudo, ele é claro em sua palavra como nós devemos tratar todas as coisas. Ele fala sobre a armadura em Efésios, ele fala sobre como nós devemos combater Satanás, por exemplo, nós devemos resistir, como nós devemos lidar com o pecado. Então nós não precisamos aprender como agir com outras crenças. Nós podemos sim obter o conhecimento de como o inimigo ele age, mas nós não podemos aprender com o inimigo, porque é Deus quem nos ensina. Confiamos ou não em Deus, ao ponto de entender que Ele deixou tudo que nós precisávamos escrito para que nós pudéssemos nos defender, sim. Quarto ponto, colocar Jesus no centro. Ele não divide o lugar de Senhor com mais ninguém. Então, a gente já falou sobre isso, né? Jesus, ele disse que não é possível.
Não dá para você servir dois senhores. Então escolha qual senhor você vai servir. Sabe? Não adianta misturar. Você tem que colocar seu coração inteiramente em um só lugar e que seja em Deus. João 14,6 vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é uma declaração de Jesus. Muitas vezes nós costumamos dizer, ou já ouvimos, né, que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Cristo é claro, a Bíblia é clara. Só há um caminho, uma verdade e a vida, que é Cristo. Não dá para ir para Deus por outro caminho que não seja Jesus. Então olha para Jesus, segue ele e vai na direção de Deus, porque não tem outra forma. Então, se a gente puder resumir aí, né, sincretismo em uma frase é: tentar seguir Deus sem deixar outras crenças para trás. Mas você quer a verdade? A verdade é que Deus nos chama para morrer. Para morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para os pensamentos que nós tínhamos no passado, para o velho homem. Ele não quer mais que aquele velho homem exista. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, que nós recebemos essa graça da salvação, Ele nos chama para nascermos de novo. Para nascer de novo, você precisa nascer uma nova criatura. Uma criatura que não é mais levada pela carne, não, que eu, quando falo de carne, são os desejos, né, da carne, os desejos de pecar. Não é mais escrava, né, do pecado. Não se deixa mais ludibriar por Satanás. Não deseja o mal. Não vive no mal. Tem a mente transformada, não se apega aos seus achismos, às suas velhas crenças, aquilo que as suas velhas ideologias, mas começa a se moldar para se alinhar à palavra e à vontade de Deus, a fim de ser mais parecido com Cristo. Amém? Então, o sincretismo é algo que nós precisamos exterminar do nosso meio. Chega de misturas. Assim como a água e o óleo não se misturam, o santo e o profano também não. Amém? Se você ficou com alguma dúvida, se quer acrescentar algo que edifique, né, esse estudo, essa palavra, deixa aqui nos comentários. Na descrição do vídeo você também vai encontrar um link para o grupo de estudos, mas é um grupo de estudos voltado somente para as mulheres, mas sejam todas muito bem-vindas. Você também encontra o material desse estudo também aqui num link na descrição do vídeo. E é isso, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas e vamos juntos aprender mais sobre temas aí importantes e atuais, mas acima de tudo, sobre a palavra de Deus. Amém? É isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!